Shalom, amados. Dando uma passadinha para falar uma boa noite, falar um oi, desejar um tudo de bom e que tudo esteja bem com todos. É o meu desejo. Eu continuo com essa sequela de dengue que me deixa febril, me deixa meio devagar. E hoje à tarde eu tive que me deitar também. Mas graças a Deus tive forças para ir para o culto. O culto foi muito, muito bonito hoje. Tivemos visitas, contando os testemunhos. Hoje eu estou sem chapéu e para pôr a boina está muito quente. E aí eu fiquei com o cabelo preso. Então, amados, gostaria de compartilhar a palavra. A palavra está no livro de Lucas e também está no livro de Mateus. Há uma divergência, porque no livro de Lucas ele fala de uma pessoa e no livro de Mateus ele fala de duas. Então, nós vamos ficar com o livro de Mateus, que são os dois cegos de Jericó. E Jesus estava indo para Jericó e no caminho havia dois cegos mendigando. E o povo já estava ao redor do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. E todos o seguiam por conta dos sinais que ele operava, E ninguém queria saber se ele não era o Messias. O negócio deles era os pães, os peixes, os sinais, os milagres, as curas, Tanto que em outra passagem nós vemos o Senhor Jesus, Yeshua, falando uma palavra que muitos não suportaram e falaram duro para nós é esse discurso. Quem o pode suportar? E muitos já não o seguiram. Em todo caso, todos os que o seguiram o acompanhavam para todos os lugares que ele ia. E ele indo para Jericó, esses dois cegos, ouvindo que era Jesus que passava, Jesus Nazareno, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E todos mandavam eles calarem a boca. Não incomodem o mestre. E quanto mais eles mandavam eles calar a boca, mais eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles gritaram tanto que o Senhor Jesus, Yeshua, mandou chamá-los e perguntou-lhes: o que quereis que eu vos faça? E eles responderam: Mestre, que a nossa visão seja restituída. Nós queremos ver. E o Senhor respondeu: então está, que isso seja feito como vocês desejam. Vejam. E na hora eles começaram a enxergar. E saltando, glorificando a Deus, começaram a seguir o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach.
Então, no outro livro, no Evangelho de Lucas, era um cego só, porque Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, apesar de ser uma grande referência apostólica, ele não foi apóstolo de Jesus. Ele foi um evangelista, né? Que ele levantou, ele fez, assim, levantou todos os acontecimentos para poder escrever o seu evangelho, que é lindo. Está no capítulo 18, a partir do verso 25, se não me engano. Mas Mateus é o primeiro evangelho, é o evangelho sinótico, onde todos buscam referência. Então, eu creio, né, que foram 2 cegos, né? Essa palavra, ela pode ser aplicada para nós. Ela pode nos mostrar que quando nós... Eu vou tirar o óculos. Nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrar muitas resistências, né? Quer seja espiritual, quer seja material, porque às vezes nossos familiares não são convertidos, às vezes nossos vizinhos se incomodam, porque nós servimos o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, amados, eu acho que é melhor ficar com óculos. Vamos fazer uma votação com óculos ou sem óculos. Então, amados, nós encontramos, quando nós buscamos o Eterno, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, nós encontramos resistência. Ei, por que você fica orando tanto? Por que você vai tanto na igreja? Que caretice é essa? E pare com essa cantoria aí, pare com essa oração alta. Então, nós temos que discernir que quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele nos responde. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. Então, amados, não vamos deixar nada material, físico, material, e nem nada espiritual parar a nossa caminhada, a nossa busca. Nossa, eu tô bem inchada. Mas vai passar, porque é um resfriado. Isso é, tem a dengue e depois fica o resfriado, né? E eu já tô com esse resfriado faz tempo. Então, amados, que essa palavra nos traga ânimo. Ela realmente nos oriente, nos dê um norte, né? Porque nós estamos buscando aquele que venceu a morte e o inferno. Nós não estamos buscando o Zé Ninguém. Nós estamos buscando o Rei do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que está à destra da majestade, que detém todo o poder nos céus e na terra. Esse é Yeshua HaMashiach, esse é Jesus Cristo.
Esse é o nosso Salvador. Ele não é um Zé Ninguém, ele é o Rei. Tanto que quando ele ressuscitou, no Salmo você vai ver a referência à ressurreição dele, quando ele ascende aos céus, quando ele sobe. Dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. Esse é o Rei da Glória. Então, as portas celestiais, os portais eternos, tiveram que levantar as suas cabeças. Por quê? Porque ele estava cheio de glória. Ele estava engrandecido, né? Então elas tiveram que se levantar para que ele pudesse passar e ser entronizado à destra do Pai e deter todo o poder nos céus e na terra, porque esse mandamento ele recebeu do Pai. E o poder de julgar, que ele recebeu também do Pai. Então, nós estamos falando do Cristo ressurreto, do homem glorificado. Porque o Mashiach, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza divina, ele é o Verbo de Deus que fez todas as coisas, e ele tem uma natureza humana, né? E com essa natureza humana ele passou pela terra, ele passou pela morte, ele venceu a morte, como ser humano. Ele não venceu a morte como Deus. Então, isso é muito maravilhoso, né? Então, amados, vamos gritar, vamos fazer muito barulho e incomodar os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, de carne e espirituais, né? Porque o Mestre escuta, ele está sentado à destra da majestade, mas ele ouve. E o Espírito Santo está aqui conosco e nos ajuda a orar, a gritar, a cantar, a louvar, né? Então, assim, ninguém vai nos parar, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? E ele amou a ponto de morrer e morte de cruz. Ele foi obediente. Então, amados, me faltariam palavras, né, para engrandecer o Senhor Yeshua HaMashiach e tudo que ele tem feito na minha vida. Eu estou segurando com o braço, com a mão, né, esticando o braço, mas cansa um pouco. Eu preciso mandar arrumar esse aparador aqui. Então era isso. Laila Tove, que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém? Laila Tove, e meu beijo.